A ansiedade tem tirado sua paz? Seus pensamentos não param, seu coração está acelerado e você sente que não consegue mais controlar essa inquietação? Eu quero te dizer algo poderoso. A oração pode mudar completamente essa situação. Deus não quer que você viva sufocado pela ansiedade, Ele quer te dar paz. No vídeo de hoje, você vai aprender como orar de maneira eficaz para vencer a ansiedade e experimentar a paz que só Deus pode dar. Fique comigo até o final, porque essa oração pode transformar sua vida. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilhe este vídeo agora. A ansiedade rouba sua paz, mas Deus quer te dar descanso. A ansiedade é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam hoje. Ela rouba o sono, traz inquietação e nos faz viver sempre preocupados com o futuro. Se você sente que sua mente nunca descansa e que seu coração está sempre pesado, saiba disso. Deus não te criou para viver assim. Ele quer que você tenha paz, e a oração é a chave para acalmar seu coração e restaurar sua confiança nele. 1. A ansiedade nos faz viver presos ao amanhã. Muitas vezes, a ansiedade surge porque estamos sempre preocupados com o que pode acontecer. Jesus falou claramente sobre isso em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que quando tentamos carregar o peso do futuro, nos sobrecarregamos. E se as coisas não derem certo? E se eu não conseguir superar essa fase? E se tudo sair do controle? Esses pensamentos trazem ansiedade, porque queremos resolver tudo sozinhos. Mas Deus nos convida a entregar essas preocupações nas mãos dele. Diz: a oração é a resposta para a ansiedade. A Bíblia nos dá uma solução clara para o problema da ansiedade. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que toda vez que a ansiedade vier, você deve substituí-la pela oração. Se a preocupação chegar, transforme-a em um pedido diante de Deus. Se a dúvida surgir, declare que você confia na provisão do Senhor. Se o medo tentar dominar, lembre-se de que Deus está no controle. Quando você faz isso, a paz de Deus toma conta do seu coração. Como começar a orar para vencer a ansiedade? Se você sente que a ansiedade tem dominado sua mente, comece a aplicar esses princípios. Separe um tempo para conversar com Deus todos os dias. Não precisa ser uma oração longa. O mais importante é que seja sincera. Ao invés de alimentar pensamentos negativos, declare em oração que Deus está cuidando de tudo. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez e pelo que ainda vai fazer. A gratidão enfraquece a ansiedade. Salmos 55, 22 nos dá uma promessa poderosa. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Isso significa que a sua parte é entregar, e a parte de Deus é cuidar. Deus quer substituir sua ansiedade pela paz. Se você sente que sua mente está sempre inquieta, pare de carregar sozinho o peso das preocupações. Transforme sua ansiedade em oração. Confie que Deus já está trabalhando em cada detalhe. Agora que entendemos isso, vamos ver quais são os erros que muitas pessoas cometem ao orar e que impedem a paz de Deus de se manifestar. Os erros que impedem a oração de trazer paz ao seu coração. Muitas pessoas oram, mas continuam ansiosas. Elas dobram os joelhos, falam com Deus, mas quando se levantam, a preocupação volta com força. Por que isso acontece? Porque existem erros que impedem a oração de trazer a paz verdadeira. Se você sente que ora, mas continua ansioso, talvez você esteja cometendo um desses erros. Orar e continuar carregando o problema. Muitas vezes oramos sobre um problema, mas não entregamos ele de verdade para Deus. Dizemos que confiamos, mas continuamos tentando resolver tudo sozinhos. Falamos para Deus que entregamos,
mas no fundo ainda estamos presos à preocupação. Mas veja o que Deus nos ensina em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se você entrega algo para Deus em oração, mas continua carregando o peso, então você não entregou de verdade. O segredo é: fale com Deus e confie que Ele está no controle. Orar. Apenas para reclamar e não para confiar. Outro erro comum é quando a oração se torna apenas um momento de lamentação. Algumas pessoas apenas repetem seus problemas para Deus, mas não exercitam a fé. Elas dizem tudo o que está errado, mas não declaram as promessas de Deus sobre suas vidas. A Bíblia nos ensina que devemos orar com fé. Veja o que Jesus disse em Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Isso significa que a oração precisa ser acompanhada de fé. Não ore apenas reclamando. Ore declarando que Deus já está agindo. Não ore apenas focando no problema. Ore agradecendo a solução que Deus vai trazer. Orar e depois ficar alimentando pensamentos de medo. Muitas pessoas oram, mas depois passam o resto do dia alimentando pensamentos negativos. Elas dizem que confiam em Deus, mas vivem pensando no pior. Elas oram pedindo paz, mas continuam consumindo conteúdos que geram ansiedade. Veja o que diz Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso significa que a oração precisa ser seguida de uma mente alinhada com Deus. Ore e depois alimente sua mente com a palavra de Deus. Ore e depois rejeite os pensamentos de medo e dúvida. Ore e creia que Deus já está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. Como orar do jeito certo? Para vencer a ansiedade. Se você quer que a oração realmente traga paz ao seu coração, siga esses passos. Ore e entregue de verdade. Não pegue a preocupação de volta, ore com fé, declarando as promessas de Deus, e não apenas se lamentando. Após a oração, cuide dos seus pensamentos e alimente sua mente com a palavra. Mateus 21:22 nos ensina: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Isso significa que a oração acompanhada de fé tem o poder de mudar tudo. A oração precisa ser um ato de fé, não apenas de palavras. Se você sente que sua oração não tem trazido paz, pare de apenas falar. Comece a confiar de verdade. Pare de alimentar a ansiedade depois da oração. Foque na palavra de Deus. Decida crer que Deus já está cuidando de tudo, mesmo antes de ver o resultado. Agora que entendemos isso, vamos ver qual é a oração poderosa que Jesus nos ensinou para vencer a ansiedade. A oração poderosa que Jesus nos ensinou para vencer a ansiedade. Muitas pessoas não sabem como orar de maneira eficaz quando a ansiedade toma conta do coração. Elas oram sem direção, sem saber o que dizer, e muitas vezes terminam a oração tão preocupadas quanto antes. Mas Jesus nos ensinou uma forma poderosa de orar que nos ajuda a vencer a ansiedade. Ele nos mostrou como entregar nossas preocupações a Deus e descansar na provisão dele. Se você sente que sua oração não tem trazido paz, é hora de aprender com o próprio Jesus como orar para vencer a ansiedade. A oração que Jesus ensinou nos leva a confiar no Pai. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e essa oração traz verdades poderosas que nos ajudam a lidar com a ansiedade. Veja Mateus 6, 9, 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, veja como essa oração pode nos ajudar a vencer a ansiedade. Pai nosso que estás nos céus, reconheça quem está no controle. Quando começamos a orar, precisamos lembrar que não estamos falando com qualquer um. Estamos falando com o Criador do universo. Muitas vezes, a ansiedade surge porque achamos que estamos sozinhos e que precisamos resolver tudo.
Mas Jesus nos ensina a começar a oração reconhecendo que temos um Pai Celestial que cuida de nós. Se você está ansioso, comece sua oração declarando: Pai, eu confio que Tu estás no controle da minha vida. Eu sei que não estou sozinho. O Senhor cuida de mim. Isso já começa a trazer paz ao coração. 3. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confie na provisão diária de Deus. A ansiedade muitas vezes vem porque ficamos preocupados com o futuro. Como vou pagar minhas contas? O que vai acontecer comigo? E se algo der errado? Mas Jesus nos ensina a pedir apenas pelo pão de cada dia. Isso significa que Deus quer que confiemos nele um dia de cada vez. Veja o que Jesus disse em Mateus 6, 31-32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Se Deus já sabe do que você precisa, por que se preocupar? Na sua oração declare: Senhor, eu confio que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Hoje eu escolho descansar e viver um dia de cada vez. Seja feita a tua vontade. Submeta seus planos a Deus. Outro motivo pelo qual muitas pessoas vivem ansiosas é porque querem que tudo aconteça do jeito delas. Mas Jesus nos ensina a orar, pedindo que a vontade de Deus seja feita. Isso nos lembra de que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Entregar nossas preocupações a Ele nos dá paz. Provérbios 3, 5, 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ao orar, diga: Senhor, eu entrego todos os meus planos nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, pois sei que ela é sempre melhor. 5. Livra-nos do mal. Peça a Deus força contra os ataques da ansiedade. A ansiedade muitas vezes vem como um ataque espiritual para nos enfraquecer. O inimigo sabe que uma pessoa ansiosa fica sem forças para orar e confiar, se torna insegura e perde oportunidades. Tem dificuldade de enxergar o cuidado de Deus. Mas Jesus nos ensinou a orar pedindo livramento do mal. Se a ansiedade tem te atacado, comece a declarar em oração: Senhor, me livra do medo e da inquietação. Repreendo toda a ansiedade da minha vida, pois o Senhor é meu refúgio. Como fazer essa oração? No seu dia a dia. Se você quer vencer a ansiedade com a oração, siga esses passos. Comece reconhecendo que Deus está no controle. Confie que Ele suprirá suas necessidades diárias. Entregue seus planos e peça que a vontade dele seja feita. Peça forças para vencer os ataques da ansiedade. Agradeça a Deus, pois Ele já está cuidando de tudo. Filipenses 4:7 nos dá uma promessa incrível. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso significa que quando você ora com fé, Deus derrama uma paz sobrenatural sobre sua vida. A oração pode transformar sua ansiedade em paz. Se você sente que não aguenta mais a ansiedade, ore como Jesus ensinou e confie na provisão de Deus. Entregue suas preocupações e viva um dia de cada vez. Acredite que Deus já está cuidando de tudo e a paz dele tomará conta do seu coração. Agora que entendemos isso, vamos ver como manter a paz de Deus no dia a dia e não deixar a ansiedade voltar. Como manter a paz de Deus e não deixar a ansiedade voltar? Você já percebeu que, mesmo depois de orar e sentir paz, a ansiedade tenta voltar? Isso acontece porque o mundo ao nosso redor continua agitado. Problemas surgem, pensamentos negativos aparecem, e sem perceber, voltamos a ficar ansiosos. Mas a boa notícia é que Deus não quer apenas aliviar sua ansiedade por um momento. Ele quer te ensinar a viver em paz todos os dias. Se você quer aprender como manter a paz de Deus no seu coração e não deixar a ansiedade voltar, siga esses princípios. Controle seus pensamentos e rejeite a ansiedade quando ela aparecer. A ansiedade sempre começa na mente. Primeiro vem um pensamento de preocupação.
Depois, você começa a imaginar cenários negativos. Logo, seu coração acelera e a inquietação toma conta. Mas veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10:5. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você precisa aprender a identificar pensamentos ansiosos e rejeitá-los imediatamente. Na prática, quando a ansiedade quiser voltar, faça isso. Se um pensamento negativo vier, diga: eu não aceito essa preocupação. Deus está no controle. Substitua a ansiedade pela palavra de Deus. Declare: a paz de Deus governa o meu coração. Cultive um ambiente de paz. Muitas vezes a ansiedade volta porque nos cercamos de coisas que alimentam o medo e a inquietação. Pergunte-se: o que eu tenho assistido ou lido? Isso gera paz ou ansiedade? Com quem eu tenho conversado? Essas pessoas me fortalecem ou me deixam mais preocupado? O que eu escuto diariamente? São palavras de fé ou de medo? Veja o que Filipenses 4:8 nos ensina. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso significa que você precisa se cercar de coisas que fortalecem sua fé e não sua ansiedade. Desenvolva o hábito da gratidão. A ansiedade sempre nos faz focar no que está faltando, mas a gratidão nos faz lembrar de tudo que Deus já fez. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão muda sua perspectiva. Em vez de focar no problema, agradeça pelo que já tem. Em vez de reclamar, declare que Deus já está agindo. Lembre-se das vezes que Deus te livrou no passado e creia que Ele fará de novo. Se você quer manter a paz no seu coração, comece a agradecer todos os dias. Viva um dia de cada vez. Muitas vezes, a ansiedade volta porque estamos sempre preocupados com o futuro. Mas Jesus nos ensinou em Mateus 6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que Deus quer que você confie nele um dia de cada vez. Se você começar a viver assim, vai perceber que muitas das preocupações que você tinha nunca chegaram a acontecer. Mantenha uma vida de oração constante. A oração não deve ser apenas algo que você faz quando está ansioso. Ela precisa ser um hábito diário. Veja o que Jesus disse em Lucas 18:1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Isso significa que quanto mais você ora, mais paz você terá. Ore ao acordar, agradecendo a Deus pelo novo dia. Ore antes de dormir, entregando todas as preocupações. Durante o dia, sempre que sentir ansiedade, faça uma oração curta e entregue tudo a Deus. A paz de Deus é para ser vivida todos os dias. Se você quer manter a paz e não deixar a ansiedade voltar, rejeite pensamentos ansiosos e declare a palavra de Deus. Crie um ambiente de paz ao seu redor. Seja grato todos os dias, independentemente da situação. Viva um dia de cada vez e confie que Deus está no controle. Mantenha uma vida de oração constante. Agora que entendemos isso, vamos ver como a oração pode mudar sua vida de forma permanente e te levar para um nível mais profundo de fé. A oração pode transformar sua vida para sempre. Muitas pessoas veem a oração apenas como um momento de pedir algo a Deus, mas na verdade, a oração é um estilo de vida. Se você aprender a tornar a oração uma prática constante, não só vencerá a ansiedade, mas viverá uma vida cheia da paz e da presença de Deus. A oração não é apenas uma ferramenta para momentos de crise. Ela é o segredo para viver em comunhão com Deus e experimentar transformação todos os dias. A oração nos aproxima do coração de Deus. Muitas vezes, estamos ansiosos porque não passamos tempo suficiente com Deus. Veja o que está escrito em Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais você busca a Deus em oração, mais Ele enche seu coração de paz e fortalece sua fé. A ansiedade enfraquece quando você passa tempo com Deus.
A oração transforma a nossa mente. A oração muda mais do que as circunstâncias. Ela muda você. Romanos 12, 2 nos ensina: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que quanto mais você ora, mais seus pensamentos se alinham com os pensamentos de Deus. Se você quer ter uma mente livre da ansiedade, faça da oração um hábito diário. 3. A oração nos fortalece para enfrentar desafios. Oração não significa que você nunca enfrentará dificuldades, mas significa que, quando as lutas vierem, você estará fortalecido para enfrentá-las. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que Deus nunca prometeu que não passaríamos por desafios, mas prometeu que estaria conosco em todos eles. Se você mantém uma vida de oração, a ansiedade não terá mais poder sobre você. A oração nos ensina a depender completamente de Deus. Muitas vezes, ficamos ansiosos porque tentamos carregar o peso da vida sozinhos. Mas veja o que Jesus nos ensina em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso significa que quanto mais você ora, mais você entrega suas preocupações para Deus, e mais leve sua vida se torna. A oração nos dá paz permanente. Muitas pessoas querem uma paz que vem das circunstâncias, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz vem de Deus e não do mundo. Jesus disse em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso significa que quando você desenvolve uma vida de oração, você experimenta uma paz que não depende das situações ao seu redor. Como tornar a oração um estilo de vida? Se você quer viver transformado pela oração, comece a praticar isso diariamente. Separe um tempo para orar todos os dias, mesmo que seja curto. Fale com Deus em qualquer momento. Ele sempre está ouvindo. Use a oração para agradecer, entregar preocupações e pedir direção. Leia a palavra e ore sobre aquilo que Deus falar com você. Tessalonicenses 5:17 nos ensina: orai sem cessar. Isso significa que a oração não deve ser apenas um momento do dia, deve ser um estilo de vida. A oração pode transformar você para sempre. Se você deseja uma vida livre da ansiedade e cheia de paz, busque a Deus constantemente em oração. Deixe que Ele renove sua mente e fortaleça sua fé. Dependa completamente dele e não mais das suas próprias forças. Experimente a paz sobrenatural que só Deus pode dar. Agora que entendemos isso, vamos concluir essa mensagem com um chamado para colocar a oração em prática e viver uma vida sem ansiedade. Agora você sabe que a oração é a chave para vencer a ansiedade e viver em paz. Deus não quer que você viva preso a preocupações e incertezas. Ele quer que você confie nele e experimente a paz que só Ele pode dar. Se essa mensagem falou com você, comente aqui: eu escolho orar e confiar em Deus. Quero saber quem está decidido a vencer a ansiedade através da oração. Antes de sair, não se esqueça, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a orar e viver em paz. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, quando você entrega suas preocupações para Deus, Ele te dá uma paz que o mundo não pode tirar.